Após o desencarne, quanto tempo dura o sofrimento de um espírito que, enquanto viveu aqui no mundo material, foi resignado no mal, se dedicou a más atitudes e a um péssimo comportamento? Por quanto tempo será que esse espírito vai sofrer lá no mundo espiritual? Esse é o assunto de hoje, aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Bruno Marota. Se você gosta de espiritismo e espiritualidade, você veio ao lugar certo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like nesse vídeo e deixa também um comentário para que a gente possa debater um pouco mais a respeito desse assunto. Quem vai nos explicar sobre a duração do sofrimento ou a duração da punição de um espírito lá no mundo espiritual é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo. Allan Kardec nos diz que não existe nenhuma regra específica de tempo, uma regra que meça o tempo que o espírito precisa ficar lá no umbral, passando por situações de purgação para que ele se melhore. Isso não existe. A duração do castigo ou da punição que o mau espírito sofre lá no mundo espiritual está relacionada com a própria melhoria daquele espírito. O espírito que se melhorar antes terá uma duração menor desse tempo de sofrimento e já poderá se encaminhar para um local melhor e ter uma vida melhor. Já aquele espírito que continuar resignado no mal, esse permanecerá do lado de lá, ainda se purgando. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento daquele espírito é a sua própria melhoria. Em primeiro lugar, aquele espírito terá que se arrepender, depois passar pela expiação de tudo aquilo que ele fez e em seguida terá que reparar todo o sofrimento que ele causou. Resumindo, o que o espírito precisa é um melhoramento sério e efetivo, um retorno ao bem. E aí não basta dizer do lado de lá: olha, eu me arrependo, eu vou melhorar. Não, não é assim que funciona. No mundo espiritual, você não tem condições de enganar a realidade, nem de enganar os espíritos mais elevados. Dizer que você vai melhorar, dizer que você se arrepende, sem que você busque a melhoria, sem que você se arrependa de fato, não vai mudar o seu estado vibracional, não vai mudar a forma como você se sente. Então isso não vai fazer com que você saia do local de vibrações inferiores em que você está. E o espírito mais elevado, que por acaso tente o ajudar, ele vai perceber na sua própria vibração que você ainda se comporta como um espírito resignado no mal e que de nada adiantará a ajuda que ele venha a fornecer. Então ele aguardará até que você se arrependa de fato, até que você se canse do mal, e nesse momento ele estará lá para lhe ajudar. De outra forma, não vai adiantar nada. Ele vai tentar o ajudar e você retornará ao seu comportamento anterior. Será um tempo perdido para os dois espíritos. Mas temos que lembrar que o grau de evolução espiritual que você possui, lá no mundo espiritual, é notável para um espírito que está acima da sua condição evolutiva. Aqui na Terra, nós temos a capacidade de enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos as condições necessárias para mentirmos e passarmos uma ideia de que somos pessoas diferentes do que nós realmente somos. Mas no mundo espiritual, esse tipo de coisa não é possível. Então não adianta você fingir que está em uma situação melhor. Você não vai conseguir nenhum benefício em termos de evolução espiritual fazendo isso. Talvez você consiga enganar espíritos de qualidade ou de elevação inferior, espíritos que ainda não evoluíram muito, que ainda não se elevaram espiritualmente. Mas aqueles de cima, aqueles que podem realmente te tirar de um caminho de sofrimento e te recolocar no caminho da evolução espiritual, esses espíritos você não vai conseguir enganar. Isso quer dizer que é o próprio espírito que vai determinar o seu tempo de permanência nas zonas inferiores. É o próprio espírito que vai determinar o tempo do seu próprio sofrimento. Não será ninguém diferente dele mesmo. Não será Deus que irá puni-lo, nem os espíritos mais elevados.
Tudo dependerá da atitude daquele próprio espírito que acabou de desencarnar. O tempo de sofrimento vai depender da atitude dele próprio, ainda que ele não saiba disso de forma consciente. Alguns, claro, que estudaram a doutrina espírita, esses já terão a consciência de como funcionam os mecanismos. Alguns que não estudaram a doutrina espírita, alguns que foram, por exemplo, católicos ou evangélicos, podem entender, e é muito comum que a gente encontre nos grupos mediúnicos espíritos que entendam que estão condenados para sempre e que não têm mais nenhuma oportunidade de seguir no caminho do bem, que a partir dali, a partir da condenação que eles sofreram, já que eles se encontram no umbral, se encontram em um local que parece o inferno, parece um local de sofrimento, esses espíritos entendem que não podem fazer nada a respeito da sua própria melhoria, que o seu destino já está traçado, mas isso não é verdade. E vira e mexe nós temos que convencer esses espíritos de que eles podem sim ter uma nova oportunidade lá no mundo espiritual. A escolha daquele espírito em permanecer no mal é o que vai fazer com que ele continue a sofrer, continue a viver em um local de sofrimento. Já aquele espírito que decida mudar de atitude, que comece a trabalhar no bem, ele terá ou o seu sofrimento reduzido ou o próprio tempo do sofrimento também reduzido. Quem sabe até as duas coisas ao mesmo tempo. Sofrerá menos e por menos tempo. E a partir daí, quando tiver reparado todo o mal, poderá seguir novamente no caminho da evolução. A duração da pena, ela está associada intimamente ao arrependimento daquele espírito. E o espírito que não se arrependesse, aquele espírito que permanecesse eternamente sem se arrepender e resignado nas más atitudes, esse espírito de fato sofreria para sempre. As penas, nesse caso, seriam eternas. Mas nós temos que entender que cedo ou tarde o espírito se cansará. Cedo ou tarde ele será atingido pelo cansaço. Ele mesmo não aguentará mais permanecer sofrendo e irá mudar o seu comportamento. Por aí, nós podemos concluir que não existem as penas eternas. As penas são temporárias. Elas podem durar muito tempo, de forma que isso pareça eterno para um espírito, mas na realidade é uma eternidade relativa e não absoluta. Nós podemos entender que os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, eles são muito mais conformes à lei de Deus. E conforme essa pessoa se encaminha para o bem, começa a trabalhar no bem, mais rapidamente esse sofrimento desaparece e mais rapidamente ela começa a sentir os efeitos de uma felicidade no trabalho no bem. Isso é muito mais condizente com a bondade e a divina justiça. A graça de Deus, ela é concedida àquele espírito a partir do momento que ele volta para o bem, a partir do momento que ele passa a realizar o bem e a se preocupar com o bem. Ainda que ele tenha que expiar e reparar o mal que ele fez, a graça de Deus já começa a atuar a partir do momento que ele se vira para as boas ações e abandona o lado do mal. Esse quadro que os espíritos nos trazem das punições futuras que acontecem no mundo espiritual é uma realidade muito mais lógica. É uma ideia que tem muito mais fundamento e nos parece mais racional. E por isso ela nos toca com mais profundidade do que as ideias das penas eternas. A ideia das penas eternas acaba nos trazendo mais incredulidade. E já essas punições que acontecem no mundo espiritual após o desencarne, esse sofrimento que acontece do lado de lá, além de parecer muito mais lógico, muito mais conforme a justiça divina e a bondade de Deus, ele é o próprio testemunho dos espíritos. São os espíritos que estão lá que nos trazem isso como forma de testemunho. Eles nos avisam o que nos vai acontecer. Eles nos demonstram, eles nos provam pela própria situação deles a realidade do mundo espiritual.
E isso acaba sendo muito mais impactante do que uma ideia de uma punição eterna, uma punição que não faz sentido. E os espíritos ainda nos mostram quais são as punições e como elas acontecem e por quanto tempo elas acontecem. Daí se torna muito mais fácil que a gente acredite. Então os espíritos não negam que existam punições ou sofrimentos para aqueles que agiram mal aqui enquanto estiveram encarnados. Eles, na verdade, nos corrigem, nos dizem que esse sofrimento não é eterno, mas que ele existe sim. E o tempo de duração do sofrimento de um espírito que está resignado no mal era o assunto de hoje, aqui do canal do Mentalítico. Eu espero que com essas palavras de Allan Kardec, lá no livro O que é Espiritismo, esse assunto tenha ficado mais claro. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o seu like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com os amigos e com todos aqueles que não compreendem como funcionam essas punições, esse tempo que a gente vive depois que a gente desencarna, lá no umbral, quando a gente não teve uma vida digna aqui no mundo material da Terra. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo. A gente se vê.